Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é mais um dia dedicado à partilha de conhecimento do que é o Reencontra a Tua Essência, que é um método de desenvolvimento humano e espiritual que tem como finalidade fazer a formação de terapeutas de desenvolvimento humano. Para quem tem acompanhado o canal, sabe que sempre que me é possível eu vou acrescentando conteúdo, porque não tenho assim tanto tempo livre para fazer tantas lives como gostaria, tanto conteúdo online como gostaria, porque a nível de trabalho também está bastante exigente, mas foi uma proposta minha no início do ano partilhar muito do meu conteúdo de programas que eu criei, de partilhar para a comunidade virtual. Então, este vídeo vai estar na playlist do curso Reencontra a Tua Essência. Existem já vídeos muito antigos, vídeos mais recentes. Este aqui está designado como Reencontra a Tua Essência 2024, até porque conforme vamos estudando, vamos acrescentando mais conhecimento. E hoje eu vou falar então do quarto módulo do curso. Para quem quer saber onde é que pode encontrar este curso, www.anjodevolução.pt, Reencontra a Tua Essência, Formação de Terapeutas de Desenvolvimento Humano. Vocês encontram lá todo o programa, encontram lá os objetivos do curso, etc. O curso neste momento está a ser facilitado somente online, os estudos são online e é por contribuição livre, ou seja, a pessoa compra o curso e faz uma contribuição naquilo que sentir, naquilo que é possível cada pessoa poder dar, não interessa o valor, ele está mesmo a cumprir o seu propósito. O curso neste momento também está a ser transformado num livro. O livro vai ser lançado no dia 23 de julho na Casa do Alentejo, em Lisboa. Estão todos convidados a participar no lançamento do livro, a adquirir o livro. O livro depois também estará à venda nas plataformas habituais, mas neste momento a partilha é em modo de curso online. Então hoje, no quarto módulo, nós vamos falar sobre a educação da nova era. A cura da nossa criança interior, como praticar uma educação consciente. O que é isto da educação da nova era? Bem, primeiro vamos começar por um ponto. A designação da nova era não é algo que veio de agora, ok? Esta nova transição, esta anunciação da nova era dourada começou a estar mais na moda, ou o New Age, a partir dos anos 70. Ou seja, de nova era, já existe aqui algum trabalho que foi feito bem anteriormente. E esta nova era, ela está como se fosse fechar um ciclo daquilo que foi o século passado, para começarmos então a entrar naquilo que muitos chamam a era Aquário. E então nós temos uma série de crianças, nomeadamente os índicos, o cristal, o arco-íris, a era dourada, estas crianças que trazem uma informação nova com elas para que possam, ok, colocar estas novas mudanças na Terra. Eu venho de uma área, que é a área de marketing, e quando estudei marketing, eu não achava que aquilo era nada espiritual. Para mim aquilo era muito terra a terra. E é curioso que hoje, tendo uma outra consciência, eu consigo ver até muitas coisas a nível de caráter espiritual em termos de marketing. Por exemplo, a previsão da tecnologia, as cores utilizadas em design, o que estava previsto acontecer em anos seguintes, nomeadamente a questão da tecnologia. Então, há muita coisa que é falada, mas de formas diferentes. Nesta área, eu partilho aquilo que sei, no entanto, não quer dizer que aquilo que eu saiba seja uma verdade absoluta. Isto é importante, tá bem? Porquê? Porque existem uma série de teorias e nós não podemos defender uma verdade absoluta, porque está sempre a aparecer coisas novas, estamos sempre a aprender. Então,
eu partilho o conhecimento que sei até aos meus 39 anos de idade, mas daqui a 10 anos até posso saber outra coisa diferente e dizer, olha, afinal aqueles conhecimentos que eu tinha naquela altura estavam ultrapassados. Então, quando nós falamos da criança, o primeiro ponto é nós olharmos para a nossa criança interior. E isto é uma área que eu lido muito em termos de consultas, sessões individuais, é que existe uma diferença entre a idade que eu tenho e a minha parte de maturidade emocional, física e espiritual. E às vezes as pessoas confundem responsabilidade com maturidade. Eu posso ter 39 anos e eu ainda não estar madura, ou porque existem questões que acabei por não concluir o ciclo de maturidade. Eu posso ser responsável, porque provavelmente, em termos familiares, a vida pode obrigar a esta responsabilidade, mas isso não quer dizer que o meu percurso do amadurecimento emocional esteja concluído. Por norma, as nossas maiores feridas emocionais começam na criança. A questão é que nós vamos vivendo a nossa vida, normalmente estas feridas até começam muito com o pai e com a mãe, começamos, ok, andamos com a nossa vida para a frente, deixamos de querer olhar para aquelas coisas, camuflamos estas feridas com um trabalho que se calhar eu vou buscar ali uma validação ou reconhecimento que não tive no pai e da mãe, ok, vou buscar ali talvez num relacionamento amoroso ou num casamento e hoje vou querer fazer tudo diferente. Ou seja, nós vamos mascarando todas as nossas feridas emocionais, não querendo olhar para a nossa criança ferida, até que depois começam a haver uma série de acontecimentos quase como repetitivos que me obrigam a levar para aquela situação. Assim, eu quase arrisco dizer que 85%, 90% das pessoas ainda estão na criança ferida. Aquela do eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz, ou se a outra pessoa não faz aquilo que eu quero, eu vou fazer uma birra de adulto. Ou seja, o nosso estado em termos de humanidade, ainda estamos num estado muito infantilizado. E sair desse estado infantilizado e ir para o adulto obriga-nos a ser responsáveis pela nossa vida, olhando, claro, para a nossa história, não rejeitando a nossa história, não rejeitando as nossas feridas, mas fazendo diferente daqui para a frente. Não no sentido de máscara egóica de eu agora passei por isto e vou fazer totalmente diferente do pai e da mãe. Não. Mas olhando e reconhecendo que este faz parte de um percurso natural da vida e que todas as coisas que me aconteceram em criança, não acredito que aconteceram porque tivessem que acontecer, mas também aceito essa teoria, mas que podem me moldar desde que eu escolho o copo meio cheio ou o meio vazio. Existem vários livros que falam sobre a nossa criança interior. Eu gosto muito de observar os meus alunos e os meus clientes quando é que eles estão na criança interior. Normalmente eles colocam-se numa posição de não avançarem para a vida, quase como se fosse uma fuga em justificar eu não avanço por causa da mãe, eu não avanço por causa do pai, se eu tivesse tido uma infância diferente, etc. Ou então, tem outra versão que é, querem fazer tudo, cresceram rapidamente demais e parece que não precisam de ninguém. Por isso é que trabalhar a criança interior e as nossas máscaras, a nossa sombra, são trabalhos muito interligados. Porque normalmente a nossa máscara, as nossas sombras começaram a ser desenvolvidas quando as nossas questões emocionais enquanto criança não foram atendidas. Os nossos pais, aquele chavão de os nossos pais fizeram o melhor que sabiam e que podiam, é um facto. Porque não há uma escola que consiga nos ajudar. Quer dizer, ainda não há, mas calhar até já pode haver. Agora já se fala muito na parentalidade consciente. Mas nós, antigamente, os nossos pais, não havia uma escola que educasse, não é? Aliás, os pais não trazem manual de instruções, mas os filhos também não. Uma mãe só aprende a ser mãe quando o filho nasce, e um filho também só aprende a ser pai quando depois é pai. Então, o praticar uma educação consciente, eu gosto muito de dizer isto, como tenho feito agora um trabalho mais a nível de família,
eu digo muitas vezes isso aos meus clientes, todas as famílias beneficiariam muito se fizessem, antes de casar, antes de terem filhos, um trabalho sistémico, okay? Um trabalho de crescimento de família, okay? De sistemas familiares, para entender o que é que me atraiu naquele meu companheiro, o que é que eu posso esperar do meu filho. E eu acho que aqui começa logo a praticar uma educação consciente. Porque, por norma, as nossas feridas, elas são ativadas várias vezes durante a vida. Ou são ativadas com os amigos, ou são ativadas com os colegas de trabalho, ou são ativadas no local de trabalho, são ativadas nos pais. Aliás, os nossos pais são o laboratório experimental, é onde começa tudo a se manifestar. Quando estas feridas não são curadas, vem o marido ou a esposa e aponta ali os gatilhos e nós, não é resolvido. Às vezes até separamos, trocamos de marido, voltamos a fazer a mesma coisa. E depois vêm os filhos, que eu costumo dizer que é o exame final. E eu acho que os filhos, ninguém fala sobre isto, mas eu acho que os filhos são peritos em trabalhar a nossa sombra. Tudo aquilo que nós idealizamos que queremos ser, mas que depois os filhos mostram-nos uma outra realidade. Um livro que, por exemplo, me ajudou muito a entender o meu filho foi As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes, onde fala muito sobre a forma como eu tenho de mostrar amor e a forma como o meu filho recepciona amor. Eu posso dizer que um dos motivos que me fez despedir do mercado de trabalho para parecer empreendedora foi ter tempo para o meu filho. E é curioso que os amiguinhos do meu filho têm todas atividades e ficam todos nos ATS até às 7. Ele tem, desde a primária, sempre teve a bênção de poder sair às 13 e eu estar com ele. E era curioso que houve uma vez que ele disse-me uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu costumo dizer que a partir de 1 hora eu sou a mãe Uber, ando com ele para as atividades. E é curioso que houve uma vez, eu pessoalmente não gosto de estar a assistir jogos de futebol, porque não gosto de futebol, mas houve uma vez que nós tivemos assim uma pequenina discussão em que eu lhe disse: Martim, mas tu não dás valor à tua mãe, porque a tua mãe e os teus amigos estão todos até às 7 e estão a ser, estão em ATL, estão em centros de estudos, tu tens a tua mãe que vai buscar cedo e ainda temos tempo em conjunto. E o Martim diz-me assim: sim, até podes ter tempo para mim, para ir comigo para as atividades, mas quando é para ir ver o jogo de futebol, tu não estás, o jogo não, os treinos, tu não estás comigo. Então eu entendi que a linguagem de amor dele foi que eu estivesse presente naquilo que é importante para ele, para validar. Enquanto para mim, o facto de eu estar a servir aquilo que ele quer, ou seja, para ele é o tempo de presença de qualidade, para mim era o servir, era o estar a servir para que nada lhe faltasse. Então é curioso que isso também faz parte da educação consciente, que é saber, primeiro, que os nossos filhos vão ter gostos diferentes dos nossos, vão ter formas diferentes das nossas e que não são uma continuação nossa, mas que também eles são o convite para curar as nossas feridas emocionais, aqueles gatilhos de tu não me ouves, ok? Onde é que eu não fui ouvida quando era criança? Aqueles gatilhos de eles fazerem só aquilo que querem e bem lhes apetece. O que é que eu, se calhar, não era assim tão rebelde quando era a idade dele, porque fui obrigada a ser muito certinha. Então, é interessante nós olharmos para os nossos filhos como aquilo que poderia ter sido um convite para aquilo que eu fui e que acabei por não ser fruto da educação. Também é extremamente desafiante, quando nós trabalhamos a criança ferida, trabalharmos as questões sistémicas, aquilo que liga a pai e mãe, deixando de apontar o dedo, porque claro que muitas vezes a pessoa é fruto da violência, é fruto dos maus tratos, é fruto da parte de ser desligado emocionalmente. Eu conheci ainda muito poucas famílias que sejam estruturadas, bem estruturadas. Aliás, esse é o meu trabalho. Eu lido com famílias com questões muito complexas, às vezes até complexas até demais. E é curioso que às vezes aquelas famílias que vêm, aquele fruto daquelas famílias extremamente complexas, conseguiram dar uma maior volta à situação
do que outras famílias que tiveram ali alguns desafios, se calhar menores, que é uma forma, é mudar a forma de ver e a forma de estar e olhar de uma outra forma. Tornarmos-nos conscientes não quer dizer permissivos. Às vezes fala-se muito do ser permissivo para com os filhos. Os filhos, atenção, nós não somos os melhores amigos dos nossos filhos. Eu vejo muitas vezes quando em terapia a perder-se a hierarquia perante os filhos. Eu sou amiga dos meus filhos, então eu conto tudo. Não, pai e mãe, há uma hierarquia. O meu filho não é o meu melhor amigo. O meu filho é o meu filho, ponto. Então, nós estamos aí de um extremo ao outro, que era, se antigamente havia um desligamento e um afastamento muito grande de pai e filhos, agora há uma proximidade em que os miúdos acabam por perder ali um bocadinho qual é que é o seu papel. Não, pai e mãe estão antes, estão atrás, estão a dar suporte, estão a dar força para ir para a vida, e os filhos vão ter que ter os seus amigos para falarem das suas coisas com os seus amigos. Quanto muito eu sou um papel importante, se eles quiserem falar comigo, se eles quiserem partilhar, claro que sim, mas não podemos também ser invasivos. Partilhar numa educação consciente, na minha visão, vale o que vale. Começa primeiramente por saber realmente quem eu sou. Eu acho que isto é extremamente importante. Hoje em dia, fala-se muito da parentalidade consciente, que é extremamente importante, mas de nada me vale eu trabalhar a criança se eu depois não consigo trabalhar o adulto. De nada me vale eu estar a trabalhar com a criança e com as suas feridas, e que é ótimo, porque é uma prevenção. No entanto, a criança está ali comigo a fazer um trabalho durante 1 hora, 2 horas, vai para casa e vai receber a informação do pai e da mãe. Então eu gosto muito de fazer o trabalho com a família. Ouvir a mãe, ouvir o pai, ouvir os filhos, e é super curioso eu assistir à mesma comunicação, ok? A mesma comunicação não, a mesma situação, mas que é observada de formas totalmente diferentes em casa. É tão comum a mãe trazer um desafio e o filho ver exatamente o desafio de uma outra forma e a mãe nem conseguir ver que aquilo é uma outra forma de ver aquele problema. Então, se tivéssemos que olhar para a educação consciente, a primeira sugestão que eu faria era fazer um profundo trabalho com os pais, ok? Existem hoje em dia vários modelos educacionais em termos de escola. Claro que a escola hoje em dia está mais do que ultrapassada, os miúdos estão completamente desligados da escola, porque as próprias matérias acabam por não lhes prender o interesse, é um facto. Nós não estamos, eu acredito que a escola tradicional não está a conseguir acompanhar o que é suposto. Também é verdade que a escola, o intuito da escola, não querendo falar mal, até porque o meu filho anda numa escola pública, mas há muito mais situações importantes que deveriam ser ensinadas do que muita matéria escolar. E claro que isso também tem muito a ver com as políticas, que é um pouco deixar os nossos filhos um pouco ignorantes, para que não possam pensar e desenvolver um pensamento crítico de cada situação. Hoje em dia existem já vários modelos de escolas alternativos, Waldorf, Escola da Ponte, Montessori, Piaget e por aí. O grande desafio dos modelos educacionais alternativos é que muitas vezes acabam por se tornar elitistas. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa não tiver dinheiro para pagar para um filho estar naquela escola, acaba por continuar a estudar no modelo de escola tradicional. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do modelo da Escola da Ponte, criado pelo professor José Pacheco. No Classroom está um vídeo sobre ele, que é a entrevista que ele deu à TVI da Escola da Ponte. Também, se quiserem colocar no YouTube, também encontram esse vídeo. Eu gostei muito do modelo de ensino dele. Ele, neste momento, até está a dar formações, se ainda não terminou, sei que ele está a dar formações a vários professores para criarem comunidades escolares. Eu vou ser muito sincera, numa ótica, é uma opinião pessoal.
E claro que os professores também têm que ganhar com isso. Não acredito muito no modelo de escola homeschooling, está bem? Até porque eu acho que também o convívio das crianças com outras crianças acho que é super importante para criar esta dinâmica. Sei que existem modelos de homeschooling em que depois existe um centro de aprendizagem que eles depois acabam por partilhar. Está tudo certo, nada contra. Mas isto para falar que, em termos de todos os modelos escolares e alternativos, eles são válidos, ok? Todos. Desde que faça sentido aos pais e desde que não seja uma coisa elitista. Porque eu também assisto a uma moda de que, o meu filho, ouvi falar que o meu filho... existe uma escola muito boa que é Waldorf e eu vou colocar o meu filho. Eu pergunto sempre, mas olha, você é vegetariano, vegano, você tem este filosofia de... não ouvi falar. Pois, mas é que nós para pormos a escola dentro desta filosofia, convém saber que filosofia que é e não é só porque é moda. Em termos de modelos escolares, nós assistimos a duas coisas. Assistimos professores que estão, ok, aceitam que este é um modelo escolar, é o que é, e já não estão para se chatear, e assistimos a muitos professores que realmente estão disponíveis a lutar pelo bem-estar das crianças, pelo ensino das crianças, e que acabam por dar muito do seu tempo para fazer coisas diferentes. Eu pessoalmente acredito muito em modelos escolares alternativos. Claro que não no sentido de exclusão. Eu gosto muito de um sentido, quando vejo uma nova era, vejo um sentido muito de justiça, que é a criação de centros alternativos escolares ou centros de aprendizagem, que eu possa decidir lá colocar o meu filho, através da minha tabela de IRS, haver um valor que pudesse pagar. Eu acho que isso também é justo para os professores poderem trabalhar. Existir também professores dedicados a isso, a burocracia não ser assim tão grande. Há tantos espaços que estão aí ao abandono que pudesse haver um mecenas, alguém que pudesse ceder, até uma própria Câmara, que pudesse ceder esse espaço comunitário para se criar este tipo de escolas, haver a intervenção de todos os pais no sentido de ajudar essas escolas a criar, por exemplo, ok, uma junta de freguesia tem um espaço ali, uma escola antiga, com um espaço exterior, aquele está caído, vamos criar ali um centro comunitário escolar. Todos os pais que querem lá colocar as crianças juntam-se para reerguer essa escola e podermos receber estas crianças. Eu sei, isto parece um bocadinho uma utopia, mas eu acredito muito nisto. E todas as pessoas pudessem lá pudessem colocar ou através de um valor social, ou através de um valor, e até as grandes empresas pudessem patrocinar este tipo de trabalho. Claro que isto dá trabalho, obviamente, isto é criar uma nova era. Claro que sim, vai dar trabalho. Mas nós não podemos continuar a estar a colocar remendos num sistema educacional normal que não está a funcionar. Por isso é que esta tal nova era que vai começar, tem que se quebrar um paradigma para se construir um novo paradigma. A questão é que nós assistimos professores. Uns querem avançar com isto. Outros querem, mas dá muito trabalho. Outros querem e até lutam, mas depois não têm verbas. A questão é que cada macaco no seu galho. E eu acho que a área educacional, para mim, é uma das áreas mais importantes mesmo. Por isso é que eu digo sempre, o papel do professor é extremamente importante. Eu sou mãe do meu filho, faço o papel de educação. O papel de ensinar é para um professor. Isto é a minha visão, vale o que vale. Mas, em termos de modelos educacionais, era muito importante haver um modelo de inclusão de todos e de não exclusão. Isto era muito importante. Modelos alternativos. Dá trabalho fazer esta criação? Vai dar, claro que sim. Mas se nós queremos quebrar um paradigma, alguém vai ter que fazer este desbravar caminho. O professor José Pacheco, quando quis criar um modelo da Escola da Ponte, ele também teve que enfrentar muita coisa, muitos apontar de dedos, muitas situações complexas. O homem é uma inspiração. Hoje em dia, o modelo já está a ser replicado. No entanto, ele teve que passar pelo lado negativo, que foi apontar o dedo. Qualquer visionário passa por essa situação. Então, a alerta que eu faço, ou o pedido que eu faço, ou a chamada de atenção que eu faço, tanto para professores, educadores, pessoas apaixonadas pela educação, pais, é
criarmos um sistema educacional completamente diferente, assente, ok? Numa comunidade escolar para preparar, não só a nível da parte de escolaridade, mas também a nível emocional, as crianças para a nova era. Eu acho que isto aqui é extremamente importante. E aqui entra também para fazer a educação a nível espiritual. Isto porquê? Porque os miúdos hoje em dia estão a ficar completamente desconectados. Ou seja, os miúdos hoje em dia, eles estão muito voltados para a tecnologia e tudo aquilo que estão a aprender é através de uma tecnologia. Eles estão a ficar aquela beleza de acreditarem no mundo encantado, nas fadinhas, nos duendes, as coisinhas, eles acabam por perder um pouco esta magia. Antigamente, nada contra, eu andei na educação religiosa, moral e religiosa na escola e não desgostei. Aliás, eu tive na catequese, foram os estudos, claro que agora é um bocadinho diferente, mas os estudos que eu andei na altura na catequese, eles ajudaram muito a ter valores que eu tenho a certeza que ainda hoje carrego para a vida. E hoje em dia era importante existir pessoas que falassem com as crianças sobre ética, valor, o redescobrir quem são elas, os seus sonhos, olhar e fazer um trabalho em profundidade. Não esquecendo que os jovens têm dificuldade em falar sobre as suas partes emocionais, porque os amigos vão gozar, porque os amigos estão cheios de vão fazer piadas. Criar uma comunidade segura para que pudessem ser mais humanos e não tanto aquele apontar o dedo. Como é óbvio, o resultado da educação dos nossos filhos também é muito proporcional à educação de pai e de mãe, não é? Hoje em dia os pais estão fartos de trabalhar, acaba por não haver um acompanhamento mais próximo dos pais com os filhos. Aliás, hoje em dia os pais acabam por ser só pais ao jantar, ok? E um bocadinho à noite e pouco mais. E aos fins de semana estão cheios de atividades. Ou seja, nós estamos a perder muito a estrutura familiar, muito mesmo. E isso acaba por não haver raízes sólidas e bastante profundas que deveriam existir e que têm que começar e que começam dentro do sistema familiar. Okay? Aqui também os pais têm um papel muito fundamental em fazer uma educação espiritual. E quando eu falo uma educação espiritual, não vou falar de religião, está bem? Estou a falar mesmo que existem sentimentos, situações, emoções, acreditar em algo superior que se possa manter esta beleza, esta leveza, esta simplicidade, este encanto, mesmo quando eles estão a fazer a transição de crianças, adolescentes e transformarem-se em jovens adultos. Tá bem? Vou falar agora um bocadinho sobre as tais crianças da nova era. Índico, cristal, arco-íris e a transmutação dos adultos índico e cristal. Eu vou fazer esta partilha como se fosse uma história, porque também foi assim que me foi contado. Então, estou aqui a replicar um bocadinho de informação. No entanto, eu acho que me faz muito sentido. Quem trouxe muito esta informação das crianças índico foi o Lee Carroll, que tem muita informação sobre isso. Existem alguns livros sobre a temática e aqui também no curso nós partilhamos. Mas as crianças, nós falamos sobre o índico, o cristal, mas vamos retirar o ser criança ou pessoa e vamos colocar como se fosse uma energia. E essa energia, para chegar ao planeta Terra, teve que ser materializada numa pessoa, ok? Ou em várias pessoas. Então, vamos imaginar, o planeta Terra é um processo natural em todo o planeta, em todo o cosmos, em toda a galáxia, que é a ascensão. Todos os planetas estão sempre a ascender, ok? Nós estávamos neste momento numa terceira vibração, ou seja, primeira, segunda, terceira. Como eu já partilhei em vídeos anteriores, existem planetas a vibrar oitava, nona, décima segunda, ou seja, nós somos assim um bocadinho atrasados. Então, esta energia índico, como chegou a chegar aqui ao planeta Terra, materializado em pessoas, supostamente, ela começou a aparecer a partir dos anos 70,
em pequena escala, depois em grande escala nos anos 80. Okay? Nos anos 70 era muito aquele movimento do Peace and Love, os hippies, etc. Mas como a energia do próprio planeta ainda era tão densa, isto acabou por não ter a expressão necessária. Quem é que são estes ínicos que decidiram assumir como missão, quando estavam do outro lado? Existe um filme muito bonito que acho que está na Netflix, não sei, que é o Soul, fala muito sobre isto. Quando decidiram receber esta informação, normalmente o ínico veio muito com a energia de guerreiro. Isto parece que não, mas os ínicos criaram um legado muito grande. O ínico era aquele que questionava porque é que a minha mãe está casada com uma pessoa que bate nela, era aquele que apontava o dedo, era aquele que não... Era aquele que era mal educado, quase, por natureza, que não aceitava ou não porque sim. Então os ínicos, eles começaram a aparecer de forma pontual anos 70. No entanto, o grande boom de nascimento dos índicos foi a partir dos anos 80. Eu há pouco tempo vi uma série da Netflix que é a Noite Pop, que até foi feita ali na altura dos anos 80, onde uniram-se por uma causa superior, e foi muito curioso como os anos 80 marcaram realmente uma era muito forte, está muito vincada à era dos anos 80. Então o índico é como se tivesse, vamos sempre colocar no outro plano, houve uma convocatória de Deus, e que diz assim: quem é que está disponível a ir ao planeta Terra como força de guerreiro para quebrar um paradigma? E nós vamos lá para a filinha e dizer: eu vou assumir isto e vou assumir aquilo. Ok. Então decidimos descer à Terra com essa missão. É curioso, porque também foi na altura dos anos 80 que a ressonância Schumann é a medição dos batimentos da Terra, o tempo da Terra. A partir dos anos 80, a ressonância Schumann acelerou bastante. Ou seja, segundo a ressonância Schumann, nós já não estamos a vibrar em 24 horas, mas em muito menos. Atenção, é uma teoria, não estou a vender verdades absolutas, mas supostamente a partir dos anos 80 a Terra começou a bater numa vibração de 16 horas. Agora perguntam: André, então mas se nós estamos a bater em 16 horas, porquê é que nós continuamos a trabalhar 24 horas? Eu acho que todas as pessoas já tomaram consciência de que o tempo está demasiado acelerado. Porquê é que isso acontece? Porquê é que não falam isso numa televisão? É muito simples. Imagina que a televisão diz assim: a Terra está a bater a 16 horas e vocês continuariam a trabalhar 8 horas por dia. Não continuariam. Porquê? Porque supostamente o que nos vendem é: trabalhamos 8 horas descansamos e temos 8 horas para nos divertir. Mas quem já está ligado ao fluxo da Terra, não é a energia do calendário nem do relógio, mas ao fluxo da Terra, sabe que já há muito tempo as 8 horas já não existem, há muito tempo. Então, quando houve este nascimento, esta grande escala de nascimento de crianças com energia índica nos anos 80, houve realmente um aceleramento da Terra. Estas crianças nasceram já com uma vibração muito mais alta, e o que acelerou a vibração da Terra. As crianças índico foram aquelas que traziam uma energia de guerreiro, questionadores. Não suportavam que era o filho do patrão é que vai para a faculdade. Não, eu também posso ir para a faculdade. O pai batia na mãe. Porquê é que tu acontece isso? Então eram muito os questionadores. Aqueles que acabaram por se perder no caminho, porque eram muito questionadores, deixaram-se de identificar aqui com o mundo, porque isto acaba por ser um mundo muito injusto, muito denso, acabaram muito de entrar pelas malhas da droga. Nos anos 90 nós tivemos um grande boom de drogas e muitos índicos acabaram por cair. Os que não conseguiram, muitas vezes sentiam-se que eram injustiçados, foram aqueles que levaram muita chapadinha porque eram respondões, questionavam os professores, mas o índico deixou um legado muito grande. Eu digo sempre que os índicos foram os que vieram limpar na linha da frente tudo aquilo que não estava a funcionar de forma correta. E os índicos prepararam o caminho para aquilo que são a energia cristal. Há quem diga que a energia cristal começou a chegar ao planeta Terra em grande força na entrada do novo milénio, 2000. Alguns dizem que começou de forma mais pequenina, mais pontual, a começar a entrar no planeta Terra a partir de 1990.
Mas algumas teorias dizem que a energia cristalina começou a entrar muito dentro do planeta Terra, foi a partir do ano 2000, na entrada do novo milénio. A energia cristal é uma energia muito doce, é uma energia que já não tem que lutar, porque já houve muito caminho aberto. A energia cristal já não tem muito aquela questão de chamar a atenção, porque já aceitam que é normal. Eu sou uma energia índica, pura, muito pura, e foi curioso que eu tive um trabalho quando tinha os meus 18, 19 anos de idade, numa entidade bancária muito conceituada, não vou estar a dizer nomes, e tive que lidar com uma pessoa que está ligada à área da política, que também não vou falar em nomes, mas ele é muito conhecido, entretanto depois também tive alguns problemas com a justiça e acho que entretanto foi preso, não interessa, mas foi curioso que eu na altura não reparei, até fiquei assim mal, mas depois quando comecei a entender a história índigo, comecei a entender que eu era mesmo energia índigo. Então, eu trabalhava num sítio, nesse banco, e um dos procedimentos era, quando a instituição bancária fechar, nós não podíamos chamar ninguém para abrir a porta para ninguém, mesmo que a pessoa fizesse parte da direção, fosse presidente, nada. Nós não podíamos chamar de nenhum segurança para abrir aquilo. E este político chega e diz-me assim, peça para abrir. Eu disse, não vou, não faz parte dos procedimentos, não é para fazer, não vou fazer. E ele disse-me assim, mas você sabe quem eu sou? Isto é uma coisa que, para um índigo, e eu disse, olha, por acaso sei quem você é, porque sou obrigada a saber, está aqui a sua carinha, mas isso não é ético, até porque, primeiro, eu não vou pedir a um colega meu para lhe abrir a porta, segundo, eu não sei para onde é que você vai, eu não vou estar a correr o risco, não vou fazer. Ai, deu uma escandaleira, não sei o quê, não sei quem você é. E eu, quando tinha os meus 18, 19 anos, não tinha assim nem a noção. Eu lembro não. Sim, lembro-me mais ou menos. Não me lembro bem da situação, mas depois minha entidade patronal falou comigo sobre isso. Eu apontei-lhe o dedo e disse mesmo isto a este político. Não me vai obrigar a abrir a porta, não vou chamar ninguém, porque estes são os procedimentos que vocês criaram. E eu não vou correr o risco, nem vai correr o risco ninguém. Se quiser, dá meia volta, sei que custa mais dar uma voltinha, era mais fácil abrir, mas este é o procedimento. E o senhor disse-me, amanhã você está no olho da rua. Eu, está bem, posso ir para o olho da rua, mas vou cumprir o procedimento até ao fim. Claro que no dia a seguir, André vai ser chamada à administração, o que é que aconteceu? Mas achei curioso, eu levei a minha até ao fim. E foi curioso na altura, depois os meus diretores, eles começaram-se a rir, eles disseram assim, nós não sabemos se despedimos ou damos-te um aumento, porque efetivamente esta pessoa tinha um caráter de achar que está sobre as regras e as leis que ele próprio cria e tudo mais. Então depois foi curioso, porque ele queria mesmo que eu fosse despedida, depois a minha entidade patronal não, e debateu-se porque porque tinha cumprido os procedimentos, por isso não podiam me despedir. Acabei só por ficar 2 dias de castigo, pronto, de folgas forçadas, está tudo certo. E foi curioso, há pouco tempo, eu ter visto nas notícias que ele tinha sido preso por corrupção. Eu disse assim, pronto, a vida mostra sempre que quem nasce com valores não se deixa corromper. Então o índigo é aquele que não se cala uma situação de injustiça. Já o cristal é quase como se já nascesse numa altura que já não houvesse injustiças ou que não se sintonizasse tanto com injustiças. São pessoas extremamente sensíveis, são pessoas que muitas vezes não comem carne, são pessoas que acreditam muito numa unidade entre todos, não numa hierarquia de tu estás à frente, não, estamos todos por igual. Não é tanto aquela coisa de o ter, mas sim mais o ser. Então a energia cristalina é uma energia muito dócil. Então eu acho que eles trabalham muito muito bem em dupla, porque se um luta e faz, o outro acalma e equilibra. E depois temos as energias arco-íris, que são as novas crianças, que são muito engraçadas. Nós perguntamos a eles o que é que ser quando fores grande, eles dizem que não querem ser nada, que não é necessário trabalhar, ou então que querem ter 500 mil profissões, porque exatamente é isto que vai acontecer no futuro. É nós não termos uma única profissão, isto é da velha era, mas termos várias coisas que possamos fazer e que possam
e que possam nos encher, por assim dizer, que possam nos encher, que possam nos agradar. Então, eu posso ser bancária de manhã e à tarde ir tirar fotografias, ou à tarde posso ir dar aulas de yoga para crianças, porque vai ser muito aquela profissão que eu vou escolher para alimentar a minha alma e não tanto o meu ego. O arco-íris é aquele que é o bliss, a diversão, a leveza, está tudo bem, são muito parecem que são desligados e que não querem saber de nada, mas na realidade eles vêm cá nos mostrar que é para viver. Então, claro que para uma era que ainda está muito assente no estudar, tens que ser alguém, tens que fazer isto, o cristal não, o arco-íris vai mostrar uma era totalmente diferente. E é curioso, nós que estamos numa faixa etária dos 40, 50, nós acabamos por assistir a uma série de coisas, que é, nós somos a geração que ainda só tinha 4 canais de televisão, somos a geração que nem sequer tinha telemóvel, só começou a ter o telemóvel muito mais tarde, somos a geração que está a apanhar todas estas etapas, e parece que não. Mas assim, o mundo mudou muito nos últimos 40 anos, desde a televisão, que eram 4 canais, para canais por cabo, desde os telefones serem as telefonias de rua, as cabines e até cartas, e hoje em dia existem e-mails e existem telefones em que nós estamos a falar para o mundo inteiro. Então nós estamos a assistir a um ritmo extremamente acelerado. Então também é difícil, porque hoje o índigo é o adulto, o cristal também está na transição de jovem adulto, olharmos para estas crianças arco-íris e eles mostrarem exatamente como é que vai ser o futuro, que é um futuro muito mais leve, não é aquele trabalho para ganhar dinheiro num sentido muito pesado, mas mais num sentido muito mais leve, ou colocar a diversão e não sentir-se mal pelo colocar a diversão, isto também vai ser extremamente importante. Então, olhar para a educação da nova era é saber o que é que vai ser construído daqui para a frente, como é que nós vamos educar as nossas crianças, como é que nós vamos educar os nossos filhos, os nossos netos, como é que vai ser a educação. Muito importante, desligar do que foi. O que foi já não volta, acabou. Ainda bem, vamos abrir os braços para o novo que vai chegar. Super importante, trabalhar as nossas feridas. Eu acho que isto é muito importante, trabalhar as nossas feridas para sermos pais mais conscientes, avós mais conscientes e também adultos mais equilibrados. Se quiserem saber mais sobre esta temática, curso www.anjosdevolução.pt, curso Reencontra a Tua Essência, formação de terapeutas de desenvolvimento humano. Um abraço e até breve.